mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Aleluia, Senhor, guia os nossos passos, ó Pai. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar o teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar o teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. É estranho, né? Mas é o novo, por enquanto, o novo normal, né? Daqui a pouco isso passa e a gente vai poder abraçar, a gente vai poder voltar àquela naturalidade de uma verdadeira família, né? Isso é importante para nós. Ainda continua sendo estranho porque a gente tem esses negócios aqui, porque para também ajudar aqueles que não podem estar na igreja, tem aquelas dificuldades lá, e a gente precisa respeitar para não termos nenhum tipo de problema, né? Mas eu glorifico a Deus por vocês, por cada um de vocês que estão aqui. Para nós é uma alegria imensa. A gente tem medo, eu não sei como que vocês vivem o dia a dia, mas assim, eu fico preocupado, como já falei em algumas lives, como que está o irmão, como que está a irmã nesse tempo mais distante, é difícil, a gente foi acostumadíssimo em estar na igreja, e daí de repente, eu falando com o irmão Daniel, nunca passou pela cabeça, nunca, a não ser por uma ditadura, alguma coisa desse tipo, de fechar igreja, mas um vírus, uma bactéria, alguns dizem vírus, mas alguns já disseram que é uma bactéria feita em laboratório,
o negócio invisível fez com que nós ficássemos 3 meses. Dia 15 de março foi a nossa última celebração, e dia 15 agora, segunda-feira, nós retomamos, e hoje uma celebração, a primeira celebração oficial, depois de 3 meses. Então, na cabeça do mais crente, do mais espiritual, acho que nunca passou essa situação de imaginar, de não poder ir para a igreja, né? Mas graças a Deus nós estamos retomando devagarzinho, e nós vamos chegar lá. A gente mudou um pouquinho a liturgia, por causa da necessidade do pessoal, que é difícil ficar 1h30 na frente de uma telinha, né? Assim, é esquisito. Então a gente está abreviando. São 8h14, nós vamos terminar no máximo às 9 horas. Amém? Chegou a hora de crescer. A gente precisa começar a pensar nisso. Quem nós éramos antes da pandemia e quem nós somos agora. A ideia é que tenhamos crescido com essas novas experiências, de compreender que permanecemos igreja viva, igreja atuante, igreja em ação, mesmo longe das paredes da igreja. Então, assim, a gente entende que nós crescemos. Deus nos permitiu uma experiência estranha, mas que nos fazem crescer, nos fazem refletir, amadurecer, consolidar a nossa fé. Então, hoje o título da mensagem: chegou a hora de crescer. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de recomeçarmos oficialmente as nossas celebrações. Nós te louvamos pela nossa igreja, nós te louvamos por todas as igrejas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que tem Jesus como a pessoa tremendamente importante, o nosso único mediador e salvador, capaz de tudo para todos, porque tem amor, poder, misericórdia o suficiente para abraçar toda a humanidade. Obrigado, porque nós estamos recomeçando de forma suave, de forma leve, porque nós sabemos que aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, aqueles que verdadeiramente receberam e vivem e compartilham a salvação, vivem uma vida leve, Deus, porque nós estamos guardados no Senhor, nós estamos protegidos pelo Altíssimo Onipotente, nós estamos vivendo e entregando ao Senhor os nossos fardos pesados, e assim nós podemos ter uma vida mais leve, porque a fé em Jesus Cristo, o amor em Cristo Jesus, o prazer de representarmos o céu na terra, tem de nos fazer viver uma vida mais leve. O peso da tradição, do costume, da religião, isso é pesado demais. Mas glória a Deus que nós estamos aprendendo e estamos recomeçando um novo tempo, no qual nós com certeza valorizaremos mais o poder estar reunidos dentro da tua casa, não reunido para uma liturgia, Deus, mas para te adorar, para te agradecer, para saber que nós passamos por isso de uma forma saudável, de uma forma vitoriosa, abençoada. Nós crescemos e aprendemos mais com este tempo, e saímos, e estamos saindo mais fortes para um tempo mais poderoso com relação ao nosso evangelizar, amar as pessoas e saber que nós somos muito frágeis, ó Deus. Obrigado, que o Senhor nos ajude a crescer e aprender mais e mais com o Senhor para abençoar os moradores da terra, em nome de Jesus. Chegou a hora de crescer. Isaías 54:2 diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alongue as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas. Ampliar e fixar. Não tem como nós crescermos de forma desproporcional, porque aí nós vamos escorregar e nós vamos cair. Mas se nós ampliarmos no Senhor, se nós nos firmarmos, fixarmos as nossas estacas, que representa alicerce, um lugar seguro, fundamento seguro no Senhor, então nós seremos pessoas estáveis, nós seremos fortes. Vem o vento, vem a tempestade, vem a aflição, vem a doença, venha o que for,
nós estamos firmados no alicerce que é Jesus Cristo. Nós ampliamos, nós crescemos no conhecimento, nós crescemos em família, nós vamos crescendo em família espiritual e família biológica, nós só tendemos a somar e a multiplicar. Isso é igreja. Então, por isso, amplie a sua tenda, pense nisso, pense que nós precisamos alcançar mais gente. Mas para alcançar mais gente, eu preciso ter convicção de quem eu sou. Então eu fixo melhor as minhas estacas, garantindo que tudo aquilo que eu for apresentar, que nem a irmã Sandra, né, que vive trabalhando nessa área de representação, se eu não souber representar bem o produto que eu estou vendendo, eu não consigo vender. Então eu preciso fixar bem o meu conhecimento, aprofundar o conhecimento naquele produto que eu apresento, que eu ofereço, para poder conseguir clientes e vender, né? Conseguir minha clientela e vender. O reino de Deus é um pouco semelhante. Nós precisamos pensar em ampliar, não dá para ficar só naquela portinha pequena, então nós precisamos ampliar. Mas ampliar, fixando bem o conhecimento, os nossos fundamentos na fé, no Senhor, é mais fácil de ajudar as pessoas a crescerem. O mundo precisa disso. O mundo percebeu que, independente se esse vírus ou essa bactéria foi criada em laboratório para alguém, uma nação dominar o mundo, derrubar governos, implantar novos governos, nós somos o povo de Deus, nós não podemos ser abalados. Por quê? Nós fixamos as nossas estacas aonde? Os nossos alicerces estão fixados em Jesus. Não está fixado num governo. Nós só compreendemos agora que algo invisível conseguiu deixar as igrejas, o comércio, abalou o mundo. Algo invisível. Isso só mostra, é Deus nos ensinando que nós somos vulneráveis, sem a presença poderosa de Deus, sem a convicção de fé em Deus, que nós somos frágeis, e nós precisamos viver esse novo momento, certos de que, se estamos aqui, estamos para a glória de Deus. Se partirmos para melhor, no nosso caso, glória a Deus é sempre melhor, é para glorificar Deus e ver a glória de Deus pessoalmente. Então, nós precisamos crescer, e crescer é sinal de vida. Aquilo que tem vida cresce, nada morto cresce. Então, você precisa crescer. Se você estagnou, se você não sentiu a falta, você não sentiu a necessidade da comunhão, você não sentiu esse calor, é diferente, irmãos. Até semana passada nas lives, eu não sei, o meu comportamento era outro. Agora já mudou, parece um comportamento, é diferente porque a presença da igreja, do corpo de Cristo, o calor da presença dos amados, o calor de quem está vivo, nos faz perceber que é diferente. Eu não sei explicar, mas é diferente. É mais gostoso, é melhor, porque tudo em Deus é mais gostoso, é melhor, é sempre assim. Então, aquilo que tem vida cresce, então nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. A vida de Cristo será manifestada em nós, e todos verão Cristo em nós, através do nosso crescimento na graça, no conhecimento e nas ações. O texto ele fala crescer na graça e no conhecimento. Mas se a gente for ampliar essa graça e conhecimento, a gente tem a necessidade de praticar a graça e o conhecimento. Praticar essa graça, esse amor maravilhoso. Como? Eu não sei falar de Jesus, mas você sabe viver Jesus. Nós crescemos já um tanto quanto suficiente para entendermos que tem coisas que não demonstram que nós crescemos. Você já viu aquele crente que é menino na fé? Já conheceu alguém assim? Que você vai conversar, gente, é muito estranho. O cara está há 10, 20, 30 anos, a mulher, o jovem está há tanto tempo na igreja, mas é aquela mesma conversinha. Quando você fala para ele, abre em Judas, dá um desespero. Ou você cita um verso da Bíblia e ele fala, nossa, eu não sabia que isso estava escrito na Bíblia. São pessoas que não amadureceram, que não cresceram. Estão vivas nesse plano, né, nesse momento que é rápido, é temporário, né, são 70, 80, 100 anos, para estourar 120.
e não começou a dar os passos que deveria estar dando, porque tem vida. Se tem vida, precisa crescer. Se não está crescendo, é porque está doente. E no caso, não é uma doença física, é uma doença espiritual. Então a gente precisa sempre verificar isso aí muito bem, porque Cristo precisa aparecer em mim e em você, em todo tempo, em todo lugar. Sozinho ou acompanhado. No quarto escuro, dormindo, ou numa casa agitada com muita gente, numa escola, num trabalho, seja onde for. Nós precisamos demonstrar quem somos através da graça, do amor, do conhecimento, de sermos sábios e prudentes, falarmos, e quando falarmos com amor, baseados, alicerçados na palavra de Deus. Aí nós vamos crescer, nós vamos representar a Cristo e nós vamos fazer a diferença, e outras pessoas vão observar que nós somos diferentes. Olha, o fulano, ele ganha pouco, ele tem uma vida simples, mas eu vejo nele algo, eu sinto nele, eu não sinto em mim, eu sinto uma felicidade, eu sinto que parece que a vida dele é completa, mesmo ganhando a mixaria que ele ganha. Mas isso é Jesus, que está se manifestando. A gente diminui e Cristo vai crescendo. Por isso, a hora de crescer, chegou a hora de crescermos. É um novo tempo, é uma nova etapa. Nós precisamos valorizar esse tempo de estarmos juntos como igreja. Caso aconteça algo mais grave, e a igreja não possa mais se reunir, os crentes, os filhos amados, os discípulos de Jesus Cristo, da igreja Vida Plena, eles vão viver a fé e vão continuar crescendo do mesmo jeito, porque nós aprendemos neste tempo que, dependendo do regime, da situação, nós não precisamos disso. Glória a Deus que o nosso país é livre, a gente pode cultuar e podemos recomeçar. Mas se por acaso algo terrível acontecer, nós continuaremos amando, servindo, e o nosso nome continua no livro da vida, e é o livro da vida eterna. É isso que importa. Então, glória a Deus pelas nossas vidas. Então, vamos crescer, vamos representar o céu na terra, com graça, com conhecimento, e ações que representam o céu na terra. 1 Coríntios 3,6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, quem cresce trabalha, quem está vivo precisa se movimentar. A gente já viu pessoas que ficam num leito de enfermidade e não pode se movimentar. Depois de um determinado tempo, começa a nascer feridas, começa a machucar. Por quê? Ela está estagnada. Ela está vegetando ali. Nós não. Nós somos seres ativos. Nós representamos o céu, que é um lugar de criatividade, o tempo todo com ações, e ações que multiplicam, ações que somam, ações de amor. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Nós lançamos uma semente ali, igual essa semana passada, se eu não me engano, nós fomos visitar uma família que, dentro desse projeto nosso aí de alcançarmos pessoas que não têm Jesus, abençoando-os com presentes, e nós fomos visitar uma família, e lá nós oramos, nós deixamos um presente de Deus para aquela pessoa. Aí ontem, com o pastor Luiz, fomos visitar outra família, deixamos um presente de Deus, deixamos o cartãozinho da igreja. Agora nós vamos visitar uma outra pessoa, e tem mais uma outra para visitar, dentro do projeto daqueles que estão desviados ou estão sem Jesus, para a gente mostrar que a gente está com o coração aberto, querendo amar, fazer o que Cristo nos ensinou a fazer. Isso é crescer. Então nós estamos fazendo uma etapa. O acompanhamento, a Ana Paula vai dar um acompanhamento ali, o pastor de lá, e nós vamos estar na retaguarda ajudando, e ajuda um, ajuda o outro. Você vê, cada um de nós faz um pouquinho, e Deus, ele é fiel e verdadeiro, ele vai dar o crescimento. Às vezes o crescimento é lento, mas antes crescer de forma lenta e saudável e consolidada, do que crescer desenfreadamente e depois ter que tomar remédio para reduzir crescimento, né? Ou qualquer coisinha abala a nossa fé. Quem cresceu em Cristo não se abala com qualquer coisa. Vem vento, vem tempestade, vem crentes, vem não crentes, vem patrão, vem empregado, vem funcionário, vem parente, vem sogra, vem cunhado, vem seja lá o que for.
nós vamos dar às vezes dar aquela envergadinha assim, mas nós voltamos. Nós voltamos porque nós crescemos no Senhor. As nossas raízes estão bem fixadas, as nossas estacas estão bem fixadas. Então, assim, não se preocupe. Eu estou evangelizando, mas não estou vendo o resultado. Não. 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus, que é o tal, que é o capaz de tudo, Ele vai dar o crescimento. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é certo que o nosso crescimento é propósito de Deus. Por isso, a igreja disponibiliza tantas ferramentas. E eu tenho que fazer menção das nossas ferramentas aqui, meus amados. Não tem como não fazer. Nós temos a nossa Noite da Conquista, nós temos células, nós temos celebração, encontro de fé, que é o de hoje, o CTVIP, o nosso centro de treinamento, Centro Teológico Vida Plena, e nós temos a celebração com a família no domingo. Se a gente for analisar, ainda são poucas coisas. Mas são coisas que já nos ajudam a crescer e a amadurecer. Às vezes nós temos dificuldade de ler a Bíblia em casa, nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de visitar, nós temos dificuldade de uma série de dificuldades. Mas o propósito de Deus é que nós cresçamos. Por isso a igreja tem que estar disponível. Por isso nós estamos disponíveis. Por isso nós nos alegramos quando algum dos irmãos falam no privado com a gente. É gostoso quando alguém pede oração ou pergunta como a gente está e tal. A gente até vê alguns pastores falando muito hoje de que pastores precisam ser mais cuidados do que as próprias ovelhas. As ovelhas precisam cuidar do pastor. É interessante isso. Eu não gostaria de estar falando isso por ser pastor, parece que eu estou levando a sardinha para o meu lado, mas não. É gostoso quando você me manda um oi. Oi, olá, tudo jóia, joinha, fechou... Aqueles memes malucos, tudo é comunicação que nos agrada, que nos deixam felizes de saber que você lembrou da gente. Então nós precisamos se comunicarmos mais, nós precisamos nos comunicarmos mais. Nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a rede social, aonde você pode, lembrou de um irmão, manda um salve para ele, estou orando por você, não precisa de muita conversa. Eu estou falando de algo que eu tenho dificuldade. Quem já recebeu o áudio meu, o áudio mais rápido meu é 2 minutos. O mais lento meu, o mais devagar, o mais curto meu é 2 minutos. Mas já fiz áudio aí de 14 minutos. Só para uma conversa rápida, tá? 14 minutos. Então, assim, é gostoso se comunicar e você precisa se comunicar mais com as pessoas. Olha, a gente tem vários irmãos que não estão aqui. Não estão aqui por dificuldades. Porque ainda não foi liberado como a gente gostaria que liberasse. Então, lembra, manda um áudio, manda uma mensagenzinha para esses amados e fala, olha, lembrei de você. Eu sei que você não estava lá, tal, que você deveria, provavelmente você estava na live, mas eu lembrei de você lá. E você faz falta. Você é precioso, você é preciosa. Então, isso mostra crescimento. Isso mostra que o propósito de Deus é que nós representamos o céu na terra. Eu acredito que lá no céu todo mundo conhece todo mundo. Porque a Bíblia diz que Deus conhece todos e todos pelo nome. Tanto os seres, os anjos, os querubins, os serafins, as potestades. Deus conhece todos. E Deus também conhece todos os seres humanos. Então assim, por quê? Porque dá para você passar pela pessoa. E aí, Camila? Glória a Deus. Nossa, o pastor, sabe que eu sou a Camila? Oxe, sabemos, ficamos felizes. Chamar as pessoas pelo nome, o Senhor sempre vai nos chamar pelos nomes. Então assim, é importante dentro do crescimento você mostrar para as pessoas que você está se preocupando. Você não precisa entrar no profundo da vida dela. É só falar, oi, te amo, viu? Estamos em Cristo, hein? Joinha. Não esqueçam disso, porque isso é propósito de Deus para o crescimento da igreja. E nós temos ensinado isso em todas as reuniões que nós temos. Mas, no outro lado, a gente também tem um problema, né? A gente tem esse propósito que está no coração de Deus para o nosso crescimento, que vai manifestar mais o reino de Deus, mas há também uma lista gigante de coisas que nos impedem de crescer. O orgulho, o medo, a ansiedade, perfeccionismo, matéria de célula, o desânimo, que muitos se desanimam com muita facilidade, a falta de intimidade com Jesus. É um religioso, mas não é amigo, não é íntimo de Jesus. Complicado, né? Parece estranho, né? Parece controverso. Mas existe isso. Pessoas que vivem religiosamente dentro da igreja, mas mal conseguem conversar com Jesus.
confessarem um pecado, de pedirem oração, intimidade com Jesus e comunhão com as pessoas. A gente precisa expressar a nossa comunhão de corpo de Cristo. Nós somos família de Deus. Então, assim, o nosso crescimento depende de algumas coisas. Então, o propósito de Deus é que nós cresçamos, mas o inimigo também tem um monte de propósito para impedir o nosso crescimento. E nós precisamos ficar espertos com o orgulho, o medo, a ansiedade, o perfeccionismo, o desânimo, a falta de intimidade com Jesus, a falta de comunhão com as pessoas. Nós precisamos. Mas eu sou tímido. Amados, por isso que tem rede social. Se você mandar escrito, não vão ouvir a sua voz, não vão ver o seu rostinho, não vão ver que você está tímidozinho. Você só manda um salve lá, um oi, um glória a Deus, aleluia, eu te amo em nome de Jesus. Às vezes é estranho, né? A gente falar para os irmãos, vocês veem que eu sempre falo, eu te amo em nome de Jesus, eu te amo em nome de Jesus, porque às vezes tem pessoas ciumentas, tem pessoas estranhas. Nossa, o pastor vive falando que me ama. Eu amo você em nome de Jesus. Porque se não fosse em nome de Jesus, eu não te amava não. Porque o ser humano sem Jesus é ruim, a carne nunca melhora. Então, se nós amamos os irmãos e vamos falar isso a vida toda, e cada mensagem que eu te mandar, no final vai ser, eu te amo em nome de Jesus. Porque nós estamos ligados em nome de Jesus. O propósito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, é que nós venhamos a nos amarmos cada vez mais como igreja do Senhor, porque no caminho do céu, estou falando de forma figurada, no caminho do céu eu vou ter que andar lado a lado com o Gu. Os irmãos lá no fundo, ó, mascarado lá, tem um zorro lá agora, lá no fundo, o de crininha lá, né? Aí parece o zorro, eu olho para ele, eu só imagino o zorro. E de repente eu não gosto dele, como que eu vou entrar no céu com ele? E, de forma figurada, se eu estiver na porta do céu, eu e o zorro. E eu odeio o zorro. Eu era crente lá e tal, mas eu não ia com a cara do zorro. Gente, como que eu vou explicar isso lá em cima? Entra primeiro, porque eu não quero entrar com você. Isso não é crescimento. E existe isso no meio da igreja. Pessoas que não se dão bem, pessoas que não se gostam, pessoas que não se amam. Nem em nome de Jesus as pessoas se amam. Eu suporto o fulano. A Bíblia diz isso, que a gente precisa suportar uns aos outros. Mas nós vamos crescer, nós não podemos ficar estagnados, parados na fé. Porque senão vai nascer ferida, vai ficar doente e há a possibilidade até da morte. E é esse o intuito do diabo. Matar, roubar e destruir. Mas precisamos crescer e fixar bem as nossas estacas. O propósito de Deus é esse, nós já sabemos que o inimigo vem para fazer coisa ruim, ele vem para botar ansiedade, ele vem para botar medo, ele vem para tirar a comunhão da gente, ele vem para tirar a nossa paz. Nós sabemos que tudo isso é do inferno. Então nós repreendemos em nome de Jesus, meditamos um texto bíblico, se precisar repita o texto várias vezes para entrar no seu coração, na sua mente, até você entender que esse texto, calma aí, eu preciso viver isso aqui. Eu já cresci o suficiente para entender que a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma. Então, chegou a hora de crescermos e consolidarmos a nossa fé. Acredite, há tempo para todo propósito debaixo do céu. É um texto enorme que já está aí, nós vamos ler. Eclesiastes, que é conhecido de todos. Eclesiastes 3 fala de tempo. Para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se esconder. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. É esquisito, né? Tempo de odiar. Você já ficou chateado com um parente? Não pode continuar. Porque há o tempo da gente ficar chateado, esse termo ódio e tal. Eu estou odiando aquele parente. Nossa! Mas há o tempo de sair dessa. A gente não pode permanecer nenhum tempo. Nós precisamos, sempre um tempo contrapõe o outro. Há tempo de morrer, há tempo de viver. Há tempo de diminuir, há tempo de crescer. Há tempo disso, há tempo daquilo. Então, em nome de Jesus, nós não podemos estagnar no tempo, e principalmente no tempo ruim. Que o ser humano gosta muito de parar no que é ruim. De ficar ali, pagando de coitadinho,
de tadinho, tadinho de mim, Deus não olha para mim, tadinho de mim, as mãos do Todo-Poderoso não estão me guardando. Estão sim, é nós que vacilamos. É nós que vacilamos, é nós que falhamos no nosso treinamento, somos nós os culpados, então nós precisamos entender, não estacione no tempo ruim. O tempo ruim passa, nós já falamos das 4 estações e elas estão aí fazendo um ciclo para a vida e nós precisamos viver cada uma delas. Então há tempo de alegrar, há tempo de crescer, há tempo de consolidar e nós precisamos. Temos que respeitar os tempos, as medidas, as formas de Deus agir. Nós às vezes não entendemos o jeito que Deus age, mas se nós crescermos e entendermos que Deus está agindo, Ele está agindo mesmo diante da minha escolha errada. Escolhi a semente errada, plantei a semente errada, comi a semente que era para plantar e estou esperando fruto. Gente, se eu comi a semente, não tem fruto. Se eu escolhi a semente errada, vai gerar o fruto da semente errada que eu escolhi. Mas eu tenho a possibilidade, eu tenho o prazer, crescendo em Cristo, de sempre buscar, analisar bem as sementes. Não, eu vou ficar com essa é de Deus. A minha vontade está nessa semente. Mas isso aqui vai dar ruim. Essa semente é mais difícil. Mas é a de Deus? Vai nessa. Vai nessa que você vai se dar bem. Porque Deus tem um jeito de agir, irmão. Não tente entender o jeito de agir. Porque se você entender o jeito de agir de Deus, você é Deus, igual a Deus. E vocês conhecem o cabra que almejou ser igual a Deus. Quem é ele, né? É o coisa ruim. Então, amados, às vezes a gente quer entender Deus, não se entende, se obedece. Se obedece por amor, por satisfação, por prazer. Não como um peso, obedecer a Deus, mas como um prazer. De saber que às vezes nós achamos que o caminho de Deus é mais difícil, né? Nós damos umas ideias para Ele de vez em quando que, Senhor, se fizer desse jeito vai ser mais rápido, vai ser melhor, vai ficar legal. E a gente não consegue ir por aquele caminho. A gente vai por um caminho que parece que é mais difícil, a situação é mais complicada. Deus está trabalhando em nós, Deus está nos fazendo crescer da forma correta. Nós não vivemos num conto de fadas. Nós vivemos numa realidade poderosa de que representamos o céu e somos soldados e somos guerreiros de Deus e guerreamos contra as trevas, contra a escuridão, contra o pecado, contra o que é errado. Nós precisamos lutar para tirar as pessoas da escuridão, do inferno. Um dia vai rolar um estresse aí e nós precisamos ter Jesus. Nós precisamos alcançar os nossos para Jesus e Deus tem um jeito de agir, mas você tem a sua parte. Lembra? O apóstolo Paulo ele fala, eu plantei e Apolo regou. E Deus deu o crescimento. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Temos que respeitar e desejar esse tempo, o tempo de crescer. Você precisa almejar. Eu preciso melhorar meus conhecimentos de Deus. Eu preciso melhorar a minha intimidade com os irmãos da igreja. Eu sou tímido, mas a Bíblia diz que o céu não é para os tímidos. A Bíblia diz. Mas eu sou tímido. Sirva ao Senhor. Todos temos um talento. Aqui a gente tem, aqui é fácil de identificar quem é a pessoa mais tímida dessa igreja hoje, agora, nesse momento. Nós sabemos quem que é. Mas toca um instrumento que é coisa de louco. É coisa de doido, né? De roqueiro, desses caras abusados. É tocar uma bateria, né, Gu? O Gu era para tocar flauta, ou qualquer outra coisa, bem assim. Não. O nosso menino aqui, glória a Deus, o mais tímido da igreja, para o reino de Deus, ele troca um dos instrumentos que é mais barulhento, mais complicado, e já foi chamado de instrumento do diabo. Por muito tempo as igrejas não admitiram bateria na igreja. Você vê como no agir de Deus, no reino espiritual, no nosso crescimento, nossa consolidação, na nossa fixação das nossas estacas, para o reino de Deus, a timidez ela salta de alegria. Então nós precisamos nos abrir para isso. Eu posso ser tímido para falar, mas eu preciso servir ao Senhor, eu preciso trabalhar na obra do Senhor. Então vamos crescer em todas as áreas da nossa vida, inclusive em nossa capacidade de formação ministerial para a glória de Deus e auxiliar as pessoas, levando a eles a esperança viva. Nós temos esperança, nós sabemos que tudo isso vai passar.
Nós sabemos que um dia especial nós vamos partir e vamos para um lugar tremendamente maravilhoso, que não dá nem para expressar em palavras. E muitas das vezes nem na mente a gente consegue juntar como é o céu, como é a casa do nosso Pai. Mas nós vamos para lá, porque nós estamos crescendo, nós estamos crescendo em todas as áreas. Todas as áreas, porque em todas as áreas você está lá. Se você está lá, você é templo do Espírito Santo, você já cresceu nisso. Então você precisa ser excelente em todas as áreas. Aonde você estiver, você precisa ser excelente. E ministério, amados, não dá para você ser um SSS, né? Sentado, salvo e satisfeito, né? Não dá para você ser esse tipo de cristão 3S, aí tem 3, 4, dá para acrescentar até 5S. Não dá. Você não foi chamado para ficar sentado num banco da igreja. Você foi chamado para tirar o seu povo, o seu clã, das mãos do inimigo. E para isso você precisa crescer. Para isso você precisa se mover de compaixão e de misericórdia. Tem gente na sua família que não está indo para o céu. E o que você está fazendo? Você não pode falar, o profeta não tem honra na sua pátria. Mas nós podemos agir. Agir com amor, com cuidado, paciência, tolerância, amabilidade, né, Fabiana? A amabilidade foi, uma vez ela falou, ela usou esse termo aí que a gente precisava usar, a amabilidade. Então você vê, nós precisamos crescer. Você não consegue falar, é tímido o suficiente, não consegue falar, mas você consegue amar, você consegue dar atenção, você consegue chamar os seus amigos e parentes que não estão na luz pelo nome. E chamar de uma forma bem amável, bem gostosa. Ruth, a irmã Ruth, do livro de Ruth, do Velho Testamento, esperou um tempo para crescer. Ruth era moabita, que viu um sonho ir de água abaixo. Era uma jovem que sonhava em casar, casou. O marido resolveu sair do país e foi para outro, com a mãe, com o irmão e com outra nora. Morreram. O marido da Ruth morreu. Ela sonhava em casar, casou. Mudou de país para melhorar de vida. Chegou lá, o marido morreu. O cunhado morreu. Ficou só a sogra. Caiu a casa. Meu Deus, os meus sonhos foram de água abaixo. Mas essa mulher não ficou parada. Ela não ficou dormindo no ponto, ela não ficou sentada, esperando as coisas acontecer. Ela foi trabalhar, ela foi colher o que caía dos sacos que as pessoas colhiam as espigas. Ela foi pegar migalha. Se deixassem, ela pegava, e ela foi, para ajudar ela e a sogra. Porque a outra já tinha ido embora. Ela não ficou parada. Nossa, mas essa mulher era para entrar numa depressão que não tinha como sair, profunda. Mas não. Ela conhecia o Deus da sogra dela, de Noemi. E ela abraçou esse Deus como nós abraçamos um dia esse Jesus maravilhoso, esse Deus soberano. Sentimos essa presença maravilhosa do Espírito Santo, então nós não podemos ficar parados. Nós precisamos prosperar, é tempo de prosperidade debaixo do céu. E somos nós que vamos agir dessa forma. Nós precisamos prosperar, você precisa melhorar, você precisa mudar. Você precisa mudar o layout da sua casa, nós já falamos isso uma ocasião. Você precisa de vez em quando mudar o layout do seu rosto. De repente alisar o cabelo, de repente encrespar, de repente mudar de cor, de repente fazer alguma coisa. Passar um batom diferente, fazer alguma coisa. Mudar. É legal, é gostoso, provém de Deus. Anima, alegra. Quando você muda alguma coisa, nossa, é novo. Não, eu só mudei de lugar. Isso estava ali, eu nunca percebi. Então nós precisamos mudar, nós precisamos crescer. Ela só precisava crer e viver ação, deixando o tempo passar. Deus comanda o tempo. Ruth fez isso. Ela não parou, ela continuou trabalhando. Ela entrou numa crise pior do que a do coronavírus. A crise dela foi tensa, mas ela não parou. Ela não parou. Então ela foi trabalhar, colheu espigas, migalhas no chão, e ela agiu e deixou Deus cuidar do tempo. Ela seguiu as orientações de Deus, o controlador do tempo. E como resultado se tornou dona
daquela vasta terra que antes ela colhia migalhas, porque ela casou com o dono daquelas terras. E mais ainda, olha como Deus dá com abundância. Quando ela se deixou crescer, até gerou no seu ventre, eu não sei, eu coloquei aqui avô, mas é bisavô ou tataravô, de um rei, Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Da descendência de Davi veio o rei dos judeus, o nosso Senhor e Salvador, de forma terrena falando, veio o nosso Salvador, e veio dessa mulher, dessa Ruth, que passou um tempo desgraçado, viúva. De uma viúva Deus trouxe, foi trabalhando, até gerar o nosso Salvador aqui, falando do plano terreno. Então Deus quer dar mais para você, Deus quer trabalhar melhor na sua vida, mas, em primeiro lugar, o reino de Deus, porque Ele é maravilhoso. Então vamos continuar trabalhando, porque Deus tem mais para nós. Ruth 2:2 fala sobre isso. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, a sua sogra: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E olha, amados, se a pessoa que estava colhendo espiga falasse: você não vai pegar o resto aqui não. Cara, ela tinha que obedecer. Ela tinha que baixar, já estava em humilhação tremenda. Mas se a pessoa falasse: você não vai colher das migalhas que caem meu aqui. Não vai. Vai morrer, vai apodrecer, mas você não vai. E ela tinha que ficar quieta. Se ela puxasse briga, ela ia dançar. Porque Deus não puxa briga. Deus é amor, Deus ama, Deus cuida, Deus é justo juiz, mas Ele ama. E aconteceu isso, em cujos olhos se acharem graça. E ela disse: vai, minha filha. A sogra disse: vai, nós vamos precisar do seu trabalho. Nós vamos precisar de que, mesmo você detonada, com a vida destroçada, vai trabalhar, porque senão nós não vamos ter o que comer. E ela foi abençoadíssima. O Senhor hoje te diz: vamos, meus filhos, marchem, eu estou com vocês. O Senhor fala isso todo dia: estou contigo, estou convosco, todos os dias. Ele disse que até a consumação do século estaria conosco. Depois a eternidade é outro tempo. Mas nós precisamos acreditar. Está ruim, parece que você está sozinho, o Senhor está contigo, e o Senhor está te dizendo: levanta e marcha, mesmo que você vai colher migalhas, vai chegar a hora que eu vou te exaltar, mas você precisa estar na posição, crescer, crescer, crescer. Nós precisamos, cuidado, o orgulho nos impede de crescer. Provérbios 11:2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Nós precisamos prosperar, nós precisamos crescer. Mas a gente estava até conversando, eu e a Renata, sobre as igrejas que vão crescendo. As igrejas crescem, e daí, você sabe de uma coisa interessante? As entradas aumentam. Dinheiro. E tem pastor que se corrompe, começa a ver muito dinheiro. Aí começa a ter salário de marajá, lembra? Do presidente, o bonitão, o Collor? Os marajá, e aí os pastores começam a se corromper, e aí as ovelhas começam a sofrer. Aí o reino de Deus fica, ele não fica manchado, mas aqui, na representatividade dos homens, acaba manchando, porque nós não fazemos a obra de Deus por dinheiro. Não pode passar isso na sua cabeça, na minha cabeça. E se passar, repreenda em nome de Jesus, que é demônio, que é o inimigo querendo te trazer o orgulho, dizer que você é o cara, essa igreja é Nabucodonosor, né? Nosor. Você, olha, viu aí, comecei lá pequenininho, e agora nós estamos aí, e tal, e eu sou aquele marajazão, pastor marajá, tenso, muito tenso. Os pastores precisam crescer, os pastores precisam desapegar dessas coisas, porque não tem coisa mais preciosa do que ver uma alma vindo para a casa do Senhor, vendo a transformação, vendo a afirmação dessa pessoa, vendo essa pessoa dando fruto, ela crescendo no ministério. Não tem preço isso, não tem preço de ver alguém sendo transformado. Posso dar o exemplo dos irmãos lá no fundo, o Zorro e o Tonto. Nossa, não ficou legal, não ficou legal. É porque os dois são amigos, né? Os dois, quem é da época do Zorro sabe que o amigo do Zorro era o Tonto. Então assim, você vê uns meninos chegando aqui na igreja, de repente um já está tascando-lhe o dedo num teclado, o outro tascando-lhe o dedo num violão, e daqui a pouco estarão aqui em cima ministrando, e nós vamos nos alegrar porque vemos os meninos crescerem na graça, no conhecimento, como vimos o crescimento do Gu,
Como vamos vendo o crescimento daqueles que desejam o ministério, que desejam crescer. Quem deseja crescer vai aparecer. Não vai aparecer porque quer, vai aparecer porque Deus faz aparecer. Porque eu digo assim: eis-me aqui, Senhor, o que tu queres que eu faça? Estou crescendo. E daí eu jogo nas mãos do Senhor, e Ele dá o crescimento. E assim nós vamos, só que não pode orgulhar. Se começar a nascer aquele carvãozinho, aquele coraçãozinho peludo, aquela criptonita, aí você vai ser abatido. Precisamos ter cuidado com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos melhores que as outras pessoas. O orgulho não se submete a Deus, porque acha que o próprio caminho é melhor. Nós precisamos vencer isso. O nosso caminho não é bom. O caminho de Deus que nós trilhamos é maravilhoso. Então nós precisamos tocar o barco, seguir em frente, porque Deus está conosco. Mas no fim descobre que o caminho de Deus é perfeito e no fim acaba sendo humilhado. Quando as pessoas se exaltam, se acham: olha, eu sou impecável, eu sou intocável, eu sou tal. Mal sabe, se fizer uma entrevista dentro da casa do elemento, a mulher dele crucifica ele. O filho. Aquelas crianças, né, que de repente entrega a gente, né? O pai fala uma coisa, daí de repente falando: não, pai, mas não foi isso que o senhor falou lá em casa. É terrível esse negócio, né? Graças a Deus aqui a gente, dos que estão aqui, só tem o Miguelzinho que ainda não fala. Mas as nossas crianças têm esse negócio. A gente vê as pessoas conversando e às vezes nós conversamos perto de criança. É perigosíssimo. Porque de repente ela vai te desmascarar, vai ficar tenso o negócio. Então nós precisamos crescer e tomar cuidado com orgulho, entendermos que o nosso caminho não é o melhor, o caminho de Deus em nós é o melhor, entendermos que o nosso jeito não é o melhor, o jeito de Deus é o melhor, e só entende isso quem cresce. Nosso orgulho deve estar em Deus, é Deus quem nos ajuda a ter sucesso, é Deus quem nos dá talentos e sabedoria. Quando entendemos que tudo vem de Deus, teremos uma visão equilibrada de como alcançarmos o sucesso. Vamos falar de um camarada aqui que dançou por causa do orgulho. Este foi o pecado de Lúcifer, orgulho. Ele quis ser maior do que Deus, se orgulhou de si mesmo. Temos que tomar cuidado, pois as pessoas são acometidas por um orgulho de que estão certas, estão se tornando terras secas, sem serem regadas pela palavra de Deus. Não dão mais ouvido para a palavra de Deus. Às vezes o orgulho nos tapa os ouvidos, e nós precisamos crescer ouvindo a palavra de Deus, e daí o orgulho não vai ter lugar, e a gente vai ser instrumento poderoso na mão de Deus. Amados, se tem um negócio que dá dinheiro é ser profeta. As pessoas dão dinheiro para os profetas. E se o profeta não tomar cuidado, a maioria dos profetas vacilam por causa disso. Porque eles são idolatrados pelas pessoas. Você tem alguma coisa para me entregar? Eu estou conversando com o irmão e de repente a pessoa sente que eu senti um arrepiozinho. Nossa, Deus revelou alguma coisa para o senhor? Ou entra um negocinho no olho da gente, a gente dá uma piscada assim. Nossa, Deus te deu uma visão? As pessoas são assim e não precisa ser assim. A palavra de Deus é algo maravilhoso que nos dá fé, nos acrescenta fé para nós crescermos. A gente tem alguns problemas com relação a esse orgulho que às vezes nós temos. Eu já falei isso e já dancei nisso. Quando eu for pai, meus filhos vão ser assim. Não daquele jeito ali, ó. Aquela criança ruim, aquela criança chata, birrenta. Quando eu for pai. Quando eu for pai vai ser diferente. E às vezes nós caímos na mesma. Quando eu for empresário, eu. Quando eu for pastor, eu. Se fosse eu sou o cara sempre. Esquece. Esse orgulho já tomou conta de você e a única saída que você tem é ser abatido. E ser abatido você vai ser humilhado. Então, em nome de Jesus, vamos evitar isso. Nós vamos prosperar, nós vamos crescer, Deus vai nos usar, mas nós não vamos ser tomados pelo orgulho, porque é Deus que nos usa. Somos vasos de barro, cheios de azeite, de unção, da graça, do poder de Deus, para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Nós representamos o céu na terra. As pessoas não percebem que esse orgulho tem a tornar a terra seca. O texto diz: eu plantei, Apolo regou, e Deus deu crescimento. Então, tudo que nós fazemos é porque Deus está fazendo em nós. É porque Deus está tendo misericórdia de você. Porque Deus está te dando o prazer, o privilégio de ser instrumento nas mãos dele. Nós precisamos crescer. Plantar e regar é trabalho nosso.
dar crescimento é do nosso paizão. Nós estamos ligados nele. Continua lá lançando a sua sementinha lá naquela terra seca. Continue lançando a sua sementinha, continue dando a regadinha lá com oração, pedindo oração, fazendo campanha e tal, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você vai crescer e os seus vão crescer com você. É esse o propósito de Deus nas nossas vidas. Vamos, em nome de Jesus, crescer e firmar nossas estacas. Eu vou ler Isaías 54:2 de novo. Amplie o lugar da sua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas. Firmar bem as suas estacas. Estaca tem a ver com base, alicerce, fundamento. Uma boa base deve ser construída em profundidade. Isto fala de conhecimento da palavra, fidelidade e perseverança. Conhecimento da palavra de Deus, fidelidade e perseverança. Precisamos perseverar até o fim. Não adianta você nadar e morrer na praia. Não adianta. Então, em nome de Jesus, nós precisamos firmar bem as nossas estacas, os nossos fundamentos na palavra de Deus. Ventos irão soprar, tempestades cairão, mas o que determina a estabilidade são as nossas estacas, o nosso alicerce, a nossa fé, os nossos fundamentos da palavra de Deus, a nossa comunhão como igreja, a nossa participação das ferramentas, das atividades da igreja. Lucas 6,48 diz assim: é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente, a corrente, deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Amados da Igreja Vida Plena, nós estamos aprendendo, estamos perfurando para que os nossos alicerces estejam fundamentados na rocha que é Jesus Cristo. E isso nós alcançamos participando das coisas. E quando vir um momento difícil, quando vir o vento forte, quando o vento soprar, quando a tempestade chegar, nós vamos às vezes até dar uma inclinadinha. Mas nós voltamos, porque nós estamos bem alicerçados na palavra de Deus, em Deus, na comunhão com a igreja. Por isso, nós somos família, irmãos. Você não pode ficar sofrendo sozinho. Compartilha com a gente. Nós vamos sofrer junto, nós vamos chorar junto, nós vamos orar junto, nós vamos vencer junto, nós vamos crescer junto. Se você ficar sozinho, isso é propósito do inimigo. Ele trabalha para você ficar sozinho você é mais vulnerável. Então, em nome de Jesus, nós precisamos crescer, nós precisamos crescer. Nós precisamos fazer como diz aqui o Dr. Lucas. Nós precisamos construir com alicerces bem firmes. E o nosso firmamento é Jesus Cristo. Para concluir, precisamos crescer, desejando ser instrumento para conquistar mais pessoas para Jesus. Tudo que você adquirir de Deus, de conhecimento, é para manifestar a glória de Deus, não é para você se aparecer, como muitos aí se aparecem. Às vezes, para trazer um cantor na igreja é uma fortuna, gente. Aonde está escrito que isso tem que ser assim? Que é assim, que o certo é assim? Eu recebi o dom de Deus, o talento de Deus para ministrar, para cantar, seja lá qual for o seu ministério. Você recebeu de graça. E se você der de graça, é óbvio que a gente do lado de cá que está te chamando para abençoar a nossa igreja, nós vamos te abençoar. Mas hoje foi profissionalizado. Pregadores e cantores. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. E Deus está vendo tudo isso. E vai chegar uma hora que vai chegar a conta. Aí vai ser complicado. Porque a conta sempre chega quando a gente está numa situação piorzinha, né? De repente você está mal e fica pior. Você recebe uma ligação de uma conta que estava morta e ressuscitaram a tal da conta lá e você tem que pagar. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser pegos dessa forma. Crescemos, estamos debaixo do propósito de Deus de crescimento. Temos que ter cuidado com o orgulho. Para quê? Porque nós representamos o céu na terra. Você percebe que desde a conversão você tem crescido em falar mais de Jesus a cada dia? Desde que você se converteu, você fala mais de Jesus? Você representa mais o céu na terra? Tem vivido uma vida de testemunho, crescendo nessa empolgação? Que às vezes a gente cresce, mas cresce meio devagar, né? A gente é empolgado com um monte de coisa, né? Se botar um modão sertanejo, arrasta-pé, a gente vai rasgando. Mas na hora que precisa de você dar um glória a Deus, um aleluia, na hora que você precisa, não, deixa que eu oro, eu vou orar.
Nossa, mas vou orar em nome de Jesus. E esse mal tem que sair, essa doença tem que sair. Tudo isso tem que sair em nome de Jesus. Então nós precisamos ter essa empolgação, porque somos testemunhas vivas de algo que a nossa geração não viu. Eu não vi Jesus ser crucificado, não conheço ninguém pessoalmente que viu Jesus ser crucificado. Muito menos ter ressuscitado. Mas eu creio. Eu cresci e eu fui chamado para dar esse testemunho. Que ele morreu e ressuscitou para que eu e você tenhamos vida. E quem vive cresce. Como estão as tuas estacas? Bem fixadas? Você está crescendo em todas as áreas para a glória de Deus? Crescendo em todas as áreas, viu, amados? Em todas as áreas. Aonde você ainda não é grande, tem alguém grande. E se esse alguém é de Deus, ele vai te ensinar para você crescer também. A gente não esconde talento. Nós trabalhamos todos juntos para a glória de Deus e precisamos. Isso é crescer. A Igreja Vida Plena está à sua disposição, trabalhando e oferecendo ferramentas para você crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de crescer. A nossa hora chegou. Passou a fase. Amados, quem aqui orou para que a igreja voltasse a abrir? Por favor, levante a mão. Quem orou? Só quem orou. Quem não orou? Teve gente que não orou. Meu Deus, que triste. E olha que a gente está num grupo pequeno. Amados, eu vou perguntar de novo, pode ser que você não entendeu. Nesses 3 meses que não teve culto, alguma vez você orou, Jesus, a gente precisa reunir a igreja novamente. Por favor, levante a mão quem orou. Não vai aparecer. Mudou um pouquinho, né? Mudou. O Gu acho que não orou, né, Gu? Ou está com a mão muito fria, né? Você precisa ter orado. Desculpa. Mas se você não orou, desculpa aí, gente. Você não está na videira. 3 meses sem culto. E a gente era viciado em culto. E você não orou nenhuma vez? Então, em nome de Jesus, é hora de você crescer, é hora de você mudar. É tempo de crescer. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Você precisa crescer e eu preciso crescer. Vamos crescer em Cristo. Em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente poderia ter trazido algo, principalmente agora no finalzinho, mais tenso, né? Mas a gente precisa entregar o amor e a justiça de Deus o tempo todo. Aqui não é uma igreja que só fala que Deus é amor. Aqui é uma igreja que fala que Deus é amor, mas Deus é justo. E Ele quer trabalhar e quer que você cresça. Ele quer que você mude, Ele quer que você amadureça. Ele quer que você fixe bem as suas estacas. Para que você e a sua casa, quando vir o tempo ruim, vocês não serão abalados. E quando a trombeta soar, nós vamos encontrar com o Senhor na glória. E nós vamos viver eternamente com Deus. Amém? Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, por esta noite na tua presença, por este recomeço, para todos nós, ó Deus. Mas a gente já estava em treinamento antes, agora a gente continua num treinamento mais intenso, porque nós não pudemos começar, ó Deus, como queríamos. A igreja aberta para todo mundo em comunhão, abraçar, beijar, compartilhar, sorrir, mas nós recomeçamos porque o Senhor nos deu esse privilégio, ó Deus, que nós possamos crescer, que nós possamos amadurecer, que nós possamos agir, que nós possamos ter ações que digam verdadeiramente quem nós representamos, ó Deus. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, que o Senhor abençoe cada família que é representada aqui pela presença desses irmãos. Abençoa os nossos irmãos que estão em casa, que ainda estão presos a essa situação de pandemia. Mas, Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor abençoou esses aqui, o Senhor conhece o coração deles. Abençoa esses que estão em casa, o Senhor conhece o coração deles. Que todos sejamos abençoados. E agora, Deus, a próxima etapa, vamos continuar orando, para que daqui a pouco libere geral e a igreja toda esteja reunida, para que quando soar a trombeta, Deus, que possa soar num dia de culto, a nossa igreja em festa, nós nos alegramos no Senhor, felizes, porque somos separados pelo Senhor, para realizar uma boa, maravilhosa, uma poderosa, uma transformadora obra na vida das pessoas, porque o Senhor nos amou e nos chamou para esse trabalho, Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Guarda o teu povo, abençoa, livra do mal, faz-nos, ó Deus, voltarmos à nossa rotina de trabalho, na escola, aonde for, ó Deus, que nós possamos mostrar que chegamos diferentes, porque o Senhor agiu e operou através de nós e vai continuar operando. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, os que estão aqui e os que estão em casa. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. E nós tenhamos ainda alguns dias antes de domingo, que é o começo da nova semana, abençoadíssimo, de crescimento. Deus abençoe, muito obrigado. Temos mais um louvor e durante esse louvor, se você quiser
dizimar e ofertar, é só colocar lá na caixinha, tá bom? Deus abençoe, amamos cada um de vocês. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, amor infinito para as nossas vidas. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Esse é o nosso pastor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. É Jesus, traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.